6h23, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o Ministério Público Federal denunciou os ex-secretários de Saúde do Estado, Pedro Elias e Wilson Alecrim, por envolvimento em desvio de verbas da Suzam. Segundo o MPF, ambos receberam propina, paga com dinheiro para colaborar com o esquema de corrupção revelado pela Operação Maus Caminhos, coordenado pelo médico Mohamed Mustafa. Pedro Elias pode ser condenado até 136 anos de prisão e o Wilson Alecrim a 26 anos de prisão. E agora vamos falar de economia. Todo mundo sabe que os prejuízos que é pagar uma dívida em atraso são grandes e o que eles podem trazer na vida, né? Geralmente, esses consumidores ficam com restrição de crédito no mercado. Mas você sabia que existe um cadastro de bons pagadores? Isso mesmo. Ele lista pessoas que pagam as contas em dia, sem atraso e que podem ter créditos facilitados por conta disso. Vamos entender como isso funciona. Dona Conceição é aposentada, tem aquele dinheirinho que a gente sabe, é contado no fim do mês, mas sempre foi organizada e, como ela mesma diz, uma boa pagadora. Sempre tudo certo, eu não faço nada anotado em caderno, mas eu deixo todos os recibos das compras, carnê, que às vezes a gente compra, né? E eu sei sempre que eu estou devendo. Na casa dela, tudo foi comprado no crediário e ele nunca foi negado. Agora, ela quer trocar a sala de jantar, o piso da casa e sabe que vai conseguir. Afinal de contas, como a gente já disse, os boletos existem, mas ela paga todos eles em dia e compensa. Ajuda, eu tenho crédito em algumas lojas já, sem ser preciso aprovar crédito. Às vezes, se o valor do que eu vou comprar é acima do meu crédito, ele expande o crédito, eu compro, aí depois eles voltam para o valor do meu crédito, mas eu não deixo de comprar por causa disso. Normalmente a gente conhece aqueles cadastros negativos, né? Chega na loja, quer comprar um produto, o atendente consulta e aí pelo CPF aparece o resultado. E a partir daí, se você tem crédito ou não. Em 2013, um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados criou o Cadastro Positivo. É uma espécie de currículo financeiro. Nele aparecem os bons pagadores, aqueles que merecem o famoso crédito na praça. É mais uma ferramenta para você ter o controle a quem você vai dar crédito. Valoriza quem é bom pagador e penaliza quem é mau pagador. Então, essas informações do bom pagador, do cadastro positivo, vai beneficiar o comércio, com certeza. Bom para quem paga as contas em dia e para os empresários, que facilitando o crédito, vendem mais e acabam movimentando a economia. Talvez esse cadastro positivo facilite na hora da captação do crédito, ou para financiar um carro, ou para financiar a casa, uma casa própria, um apartamento, onde o agente de crédito vai fazer essa consulta e, se a pessoa estiver nesse cadastro positivo, ele vai identificar que é um bom pagador. Possivelmente pode oferecer taxas diferenciadas, isso eu não posso afirmar, porque isso aí vai variar de acordo com cada banco. Mas, para o bom pagador, a única facilidade que eu vejo é essa celeridade que pode ser fornecida através desse cadastro. Esse projeto de lei que obriga os gestores de bancos de dados a ter acesso à lista de quem está com pagamento em dia seria votado na Câmara dos Deputados. Mas a sessão encerrou antes dos parlamentares apreciarem essa matéria. Falta os deputados analisarem alguns destaques feitos pelos partidos. Mas o texto principal do projeto de lei complementar 441 de 2017 já foi aprovado. E enquanto a cidade sofre com a falta de infraestrutura e transporte precário, a Prefeitura de Manaus é suspeita de fazer a farra com dinheiro público. Só nos últimos 17 meses foram mais de R$1 milhão, com passagens aéreas e diárias pagas a servidores de várias secretarias. Esburacadas, transporte coletivo precário e condições mínimas de saneamento. Problemas comuns em Manaus. As coisas que é para fazer normal a gente não faz. Só vai porcaria. Então a gente quer coisa boa. Mas enquanto os serviços essenciais ficam a desejar, os gastos com viagens e diárias pagas pela Prefeitura de Manaus superam R$1 milhão. É o que mostra o Portal da Transparência.
Em todo o ano passado, foram gastos quase R$900 mil em 233 viagens. E só nos primeiros 5 meses deste ano, as despesas já chegaram a quase R$300 mil. Somados esses 2 períodos, a quantia gasta pela Prefeitura de Manaus com viagens chega a R$1.100.000. Mas o que chama a atenção é que os valores justificados estão 500% maiores que o preço de alguns bilhetes para os mesmos destinos consultados em classe econômica, por exemplo. Quem viaja tem que trazer um relatório para que esse relatório seja apresentado para o segmento no qual ele viajou. Então a gente tem que fiscalizar, tem que saber, mas infelizmente nem nós vereadores, nós não temos essa transparência toda. Entre as viagens, destaca-se a de uma comitiva da Prefeitura a Bogotá e Medellín, na Colômbia, em janeiro de 2017. Nela estava o secretário municipal de comunicação, cujo custo individual, incluindo diárias e passagens, superou os R$16 mil. A justificativa da Prefeitura é que a viagem era para conhecer o sistema de transporte dessas cidades. Mas, para este vereador, viagens como essa são injustificáveis, já que até hoje, promessas antigas como a construção do BRT nunca saíram do papel. Viajaram para Bogotá, para ver como é que funcionava o transporte público, e até hoje esse transporte não chegou aqui nem de barco, como se diz, né? O vereador Chico Preto estava na comitiva que foi a Bogotá e Medellín. Ele justificou que os custos com passagem e hospedagem saíram da verba parlamentar. Eu viajei só com a passagem, eu não recebi diárias, só foi a passagem dada pela Câmara, para que eu pudesse exatamente ver como funciona, quais foram as decisões tomadas, os desafios que foram enfrentados, como eles enfrentaram para colocar Bogotá e Medellín nessa referência latino-americana que é o transporte coletivo. O custo de uma viagem feita pela subsecretária extraordinária municipal de parcerias e projetos estratégicos é outro que chama a atenção. O destino era Belo Horizonte, Minas Gerais. A duração foi de apenas 2 dias. Mas o gasto total, incluindo as diárias da servidora, chegou a quase R$16 mil. Para o líder do prefeito na Câmara, não há o que contestar nesses gastos. Todos os gastos da Prefeitura, eles são colocados no portal da transparência, inclusive com as viagens, né? Passa por uma auditoria, o TCE ele tem a prerrogativa de poder fiscalizar esses gastos também, e é evidente que tem retorno. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje a nossa conversa é sobre como conseguir qualidade de vida. De acordo com especialistas, vivemos em tempos em que nos cobramos ao extremo para ter sucesso profissional, mas temos esquecido da vida pessoal. E esse é um dos fatores que acaba prejudicando, inclusive, os planos de uma carreira de sucesso. Segundo os estudos, isso acontece porque fomos nos acostumando apenas a sobreviver e a realizar tarefas. Para falar mais sobre o assunto, estamos recebendo o terapeuta Tadashi Kadamoto aqui no estúdio do Manhã no Ar. Seja muito bem-vindo ao programa, excelente dia. Obrigado. Muito obrigado. É algo que atinge todo mundo, né? Numa sociedade em que a gente tem que correr atrás de tantas situações, a busca por uma qualidade de vida através de um sucesso financeiro no trabalho, acaba ocupando demais o nosso dia a dia e a gente esquece de detalhes super importantes, né? O que eu sinto é que, naturalmente, que a evolução financeira é uma coisa extremamente importante, mas acho que o foco ficou muito o sucesso só nessa questão material. E chega um determinado momento da vida que as pessoas sentem um vazio, né? E o trabalho que a gente pretende desenvolver é exatamente complementar essas questões e dar consciência para as pessoas do que realmente vão fazê-las felizes, né? Que não é só essa questão financeira, só sucesso material, né? Para isso é preciso reprogramar o modo de pensar, o modo de viver? Eu acho que reprogramar, mas o mais importante talvez é a consciência, né? Do que vai ser a felicidade para cada um, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas não têm muito claro, né, o que querem da vida, o que vai torná-las felizes, né? E o que é curioso é que no final da vida as pessoas percebem que não é o dinheiro, né? Existem outras coisas, com certeza, assim, muito mais importantes e que pode haver um equilíbrio, né? Então, a questão material, financeira,
dar um embasamento para que ela consiga outras coisas, mas não é só o dinheiro. Mas acho que tem a reprogramação, mas o mais importante talvez a consciência. É possível materializar a felicidade? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Agora, o que eu vejo hoje? O que é muito subjetivo, né? Então, quando a gente fala vamos materializar a felicidade, eu acredito que é possível, mas desde que as pessoas tenham muito claro para você o que é felicidade. O que é ser feliz, né? O senhor vai dar um treinamento hoje aqui em Manaus para falar a respeito dessas questões todas, né? Hoje é um treinamento fechado para a Audi, específico, é um treinamento voltado assim, para relacionamento humano e para comunicação, né? Então, se comunicar de uma forma mais eficaz. E no dia 23 de junho, 23/6, a gente volta com esse curso que é o Despertando o Poder Pessoal, né? E aí vai ser aberto ao público? Esse é aberto ao público, no dia 23 de junho. Até lá, até o dia 23 de junho, que todo mundo pode participar do evento, o que a gente pode ir fazendo para já tentar estimular essa consciência no dia a dia do que a gente precisa fazer ou repensar para ser prioridade, né, no nosso dia a dia? O que eu penso que um exercício que eu sinto assim que é extremamente interessante as pessoas têm uma tendência a ficar dentro de uma zona de conforto, o que é natural, né? Agora, normalmente as pessoas saem da zona de conforto num momento de crise ou numa situação que a vida empurra para fora da zona de conforto, e aí a tendência é ficarmos extremamente desconfortáveis, né? E o que eu normalmente faço um convite para as pessoas é que saiam da zona de conforto por amor, por livre-arbítrio, né? Então, o que é sair da zona de conforto? Fazer terapia, por exemplo, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Participar de uma vivência ou de algum trabalho terapêutico, eu preciso sair da zona de conforto. Buscar outras formas de ser feliz, eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, um convite que normalmente eu faço é que as pessoas saiam da zona de conforto por amor e por livre-arbítrio, buscando o seu processo de crescimento pessoal. Quem já lutou tanto para chegar nessa zona de conforto acaba tendo uma dificuldade maior ainda de sair dessa zona de conforto, né? Sim. Qual a orientação que pode ser dada para essas pessoas, né? Porque às vezes, principalmente alguém que já teve uma trajetória de muita batalha para conseguir, por exemplo, um bom emprego, até ter um emprego de carteira assinada diante desse cenário de crise que a gente vem enfrentando, e de repente pensa em montar um próprio negócio, mas acha que isso é uma realidade muito distante da sua realidade. O primeiro passo para sair dessa zona de conforto? O que eu vejo assim, é um planejamento, né? Tem uma história, essa pessoa, ele foi o 16º brasileiro a chegar ao cume do Everest. Ele é brasileiro, ele passou por uma vivência, e na nossa vivência ele determinou que ia subir o Everest, só que foi um planejamento, ele é funcionário de uma multinacional, e ele fez um planejamento de 7 anos entre o momento da decisão, que eu vou chegar ao cume do Everest, até chegar ao cume do Everest, foram 7 anos de planejamento, de organização. Ele precisava se capacitar melhor, inclusive para ter um salário melhor, para poder ficar 3 anos fazendo um sabático sem trabalhar, né? Então, assim, o que eu sinto assim, existe uma necessidade que as pessoas tenham um planejamento, né? Que seja para mudança de carreira, para montar o próprio negócio. Eu tive um grande mestre que ele dizia que qualquer coisa que a gente faça como amador está fadado ao fracasso, né? Então, fazer alguma coisa assim como profissional, né? Com um planejamento. Hoje o evento, quem quiser alguma outra informação, pode entrar em contato no telefone 994380359. Também tem um site que a gente vai mostrar aqui no vídeo para você que está acompanhando a gente, para tirar qualquer dúvida em relação a isso. Mas em junho, o público todo vai ter oportunidade de participar desse treinamento. Você pode falar um pouquinho do que é, de como é feito a didática desse treinamento? Porque é um treinamento extenso, né? Sim, são algumas horas. Ele começa às 8h30 da manhã, vai até às 8 horas da noite. E quando a gente fala de despertar o poder pessoal, é uma coisa que é muito curiosa, porque a tendência das pessoas é terceirizar responsabilidades, né? Principalmente quando se fracassa.
E o poder pessoal é o que pode promover mudança na vida das pessoas, né? Que não é o poder sobre outra pessoa, mas o poder sobre cada um. E o que a gente tem como objetivo nesse dia? Eu gosto muito de fazer um paralelo com o esporte de precisão, né? Porque acertar o alvo, se a arma mexe 1 milímetro, com certeza vai sair completamente fora do alvo. E para ser feliz ou para ser bem-sucedido, provavelmente o que as pessoas precisam é de fazer um ajuste muito pequeno, né? Porque já estão no caminho, né? Agora, o que precisa para acertar o alvo é um ajuste pequeno. E no Despertando o Poder Pessoal, o que a gente tem como objetivo é exatamente mostrar e dar ferramenta para as pessoas que é muito pequeno o ajuste que ela precisa fazer para acertar o alvo que ela quer, ou de ser feliz, ou de ser bem-sucedido. Às vezes é um detalhe só, né? E nós vamos trabalhar muito com crenças, né? Crenças que limitam, crenças que empoderam e quebrar essas crenças limitantes, né? Então, tipo, eu não consigo, eu não mereço, não posso. Então, o objetivo é quebrar essas crenças e dar crenças de poder para as pessoas. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Gratidão. Recebi hoje o Tadashi Kadamoto, terapeuta, que vai dar esse treinamento hoje em Manaus, e 23 de junho, tem oportunidade para o público todo. Agora a gente muda de assunto porque desde o início da semana o INSS passou a analisar através da internet os pedidos para 2 tipos de benefício, o salário maternidade e a aposentadoria por idade urbanos. Antes, para solicitar um desses benefícios, era necessário agendamento e depois comparecer a uma agência do INSS. Para dar mais detalhes sobre essa medida, a gente conversa agora com o repórter Danilo Alves, que está ao vivo. Oi, Danilo, bom dia. Só para enfatizar, já que não precisa mais ir ao INSS, qual o procedimento a partir de agora? Oi, Labro. Bom dia, Adriane, para você. Então, o procedimento a partir de agora para esses 2 serviços é justamente a internet através do Meu INSS com o site www.meuinss.gov.br e também o número 135 para poder pegar o número de protocolo sobre o serviço de, no caso que você falou, salário maternidade e também aposentadoria por idade urbano, que significa, no caso, as pessoas maiores de 65 anos que já estão aposentadas e que moram na capital. Agora, no caso desses 2 serviços, para você ligar ou ir na internet, é importante estar com os seus documentos e realizar o cadastro também no site. Então, esse site que está aparecendo aí também faz esse tipo de procedimento. Existem esses 2 serviços são um dos mais numerosos aqui no Amazonas. De acordo com o próprio INSS, os salários relacionados a benefícios de benefício de maternidade e também de aposentadoria. Esse número 135 também realiza outros tipos de serviços que ainda são, no caso, feitos através do presencial, né? Existem algumas incongruências, por exemplo, de dados cadastrais que pode ser solucionado também no 135 ou no site do Meu INSS. Agora, além desses 2 serviços, existem outros serviços que também o INSS proporciona para a população. E o objetivo justamente da internet e do número do telefone é encurtar a distância mesmo entre o beneficiário e o próprio serviço que está sendo prestado para ele ou o benefício que ele está recebendo. Então, esses outros serviços que o INSS realiza também, a planejamento é que tudo seja feito pela internet. Então, agora, o procedimento que a pessoa, vamos supor, que procura esses 2 serviços que agora atendem prioritariamente online e também através do número de telefone, pode fazer o seguinte: se você acredita, no caso que todos os seus documentos já estão ok, você já tem ali toda a documentação certa para entrar com o seu processo, você vai no site do Meu INSS ou então liga e já pega o número de protocolo. Depois que o sistema do INSS vê que você realmente é você, que você já entrou com o seu processo, que já tem tudo certinho, você automaticamente já começa a receber seu benefício. Agora, se houver algum tipo de incongruência com alguns dados cadastrais, você realmente vai precisar ir no local, mas, segundo o próprio INSS, vai ser bem próximo à sua residência. Então, não tem mais discussão, existe agora o procedimento
para se tornar totalmente online no INSS, e a gente aguarda mesmo que haja esse encurtamento entre o beneficiário e esse serviço que já é tão difícil, né, Adriane? A gente vê todos os dias filas e filas desse atendimento por aqui. Tá certo, Danilo, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E os motoristas estão mesmo insatisfeitos com a alta no valor dos combustíveis. Caminhoneiros fizeram protesto em mais de 18 cidades em todo o país. Aqui em Manaus, a categoria fez uma manifestação na manhã de ontem. O protesto foi neste trecho da BR-174. Assim como em outras cidades do país, a manifestação é contra o aumento dos combustíveis. Você sai daqui de Manaus para Boa Vista, você chega lá em Roraima, você não sabe mais o preço do diesel. Você sai daqui, pode estar R$ 3,80, lá pode estar R$ 4,20. O que nós estamos fazendo aqui não é somente pela categoria dos caminhoneiros, é pela sociedade brasileira, que ninguém aguenta mais esse governo aumentando o combustível diariamente. Na noite de segunda-feira, manifestantes fecharam a Avenida Djalma Batista também para pedir a redução dos preços. Nos postos de combustíveis da cidade, o diesel custa em média R$ 3,99 e a gasolina R$ 4,69. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Manaus é a 7ª capital com a gasolina mais cara do país e a população é quem fica no prejuízo. Você tem uma ideia de quanto você gastava de gasolina quando era um pouquinho mais barato e agora? Como é que tá? Você está gastando quanto a mais? Em média, na bomba mesmo, para quem anda, no trânsito de Manaus, em média uns 15% a 20% a mais. Os impostos também são extremamente abusivos, que é o caso do combustível. Combustível é a mola de tudo. Combustível é quem mantém o transporte, mantém o alimento, transporte do alimento. Nas refinarias, só neste mês de maio, já foram cerca de 12 aumentos. Para esse economista, isso tem trazido impactos negativos para a economia. E mesmo os produtos que não são fabricados, mas são de consumo aqui da nossa população, ele acaba impactando, porque tem que transportar esse produto que vem de fora até o supermercado, os pontos de revenda. Então, acaba afetando todas as pessoas. Quem tem, quem não tem carro, tudo fica afetado. Depois de todos esses aumentos, a Petrobras anunciou uma redução nas refinarias a partir desta quarta-feira. A gasolina deve ser reduzida um pouco mais de 2% e o diesel 1%. O motivo para essa redução nas refinarias é a baixa na cotação do dólar. A política de aumento do combustível hoje no Brasil, ela está atrelada ao preço internacional do combustível mais a variação cambial. O dólar variou para baixo, então o preço da gasolina teve o reajuste conforme está sendo a política de preço. E nós já estamos ao vivo na FM O Dia e vou para lá conversar com o Cleiton Pascarelli na 93.1. Oi, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia. Então, puxa e encolhe desse preço de combustível no país, né? Depois dessas pressões, ontem teve protesto em pelo menos 18 capitais, caminhoneiros protestaram, a população em si foi para a rua também protestar, tem várias pessoas combinando também protestos ainda ao longo da semana. O presidente se reuniu lá em Brasília e disse que vai reduzir esse preço do combustível. Agora, ontem mesmo, eu percebi já, depois desse anúncio, um aumento disparado da gasolina aqui na cidade. E esse aumento disparado provavelmente já é uma manobra para quando reduzir na refinaria a gente não sofrer esse impacto no nosso bolso. Pois é. Bom dia para todo mundo, né? Quem está assistindo a gente agora aí no Manhã no Ar. E, olha, ontem deu um rebuliço danado lá por Brasília, né? Na verdade, desde anteontem, quando os caminhoneiros começaram as manifestações, os protestos em todo o país. Aí o que aconteceu? O presidente Michel Temer convocou uma reunião de emergência, né, com ministros e pediu a eles que reunissem com o presidente da Petrobras. Ontem à tarde teve uma reunião do presidente da Petrobras com o ministro de Minas e Energia e com o ministro da Fazenda. Chegaram aí então a essa redução. Ao invés de aumentar, né, o que estava previsto para hoje era um aumento, eles resolveram reduzir a gasolina em 2,08% e o diesel em 1,56%.
até aí tudo bem. Mas fora isso, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, anunciou nas redes sociais dele e para jornalistas que ele tinha ouvido falar no âmbito do governo que o governo estava querendo reduzir a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Enfim, é mais um tributo atrelado aí à questão do combustível, que, se reduzido, né, iria impactar no preço do combustível no Brasil inteiro. E isso em se tratando do âmbito do governo federal, né? Precisaria ser uma questão política, que precisaria que o governo quisesse reduzir a CID. Então, o presidente da Câmara fez esse anúncio. Ontem também o presidente do Senado, o senador Eunício, também anunciou aí a possibilidade de reduzir a CID. Agora, o ministro Guardia disse que não é bem assim não, Eduardo Guardia, que é o ministro da Fazenda, né? Ele disse que não é bem assim não, o governo ainda está estudando, essa possibilidade é inexistente por enquanto. Enfim, tá esse puxa e encolhe, como você bem disse aí, enquanto o governo não se decide, os manifestos continuam em vários estados brasileiros. Aqui no âmbito do governo estadual, a Assembleia Legislativa do Amazonas, na segunda-feira, debateu essa questão. Inclusive, o deputado Serafim Correia trouxe a discussão de que o próprio estado pode ajudar a reduzir o preço da gasolina se ele deixar de recolher uma porcentagem do ICMS em cima do combustível. A sugestão do deputado Serafim Correia é que se reduza pelo menos 7% do que é cobrado hoje do ICMS em cima da gasolina, que reduziria algo em torno de 35 centavos, que já ajuda bastante, não é não, Adriane? 35 centavos a menos no litro, pelo menos voltaria ali algo em torno dos 4,29 de 2 semanas atrás. Faz uma diferença grande, né? Agora, ontem, alguns postos já estavam vendendo a gasolina a 5,19, né? Exato. É um absurdo. Levando em consideração que há uma semana a gente estava com 4,49, de repente passa para 5,19 e a gente não consegue acompanhar. Parece aquela época em que a inflação estava descontrolada, que um dia você ia comprar 1 quilo de arroz de um preço, no dia seguinte você tinha que gastar 5 vezes mais para comprar o mesmo quilo de arroz, e a gente fica perdido no meio da situação. Por isso que há esse protesto agora, né, para tentar pressionar essas possibilidades também do próprio governo federal reconsiderar e do estadual contribuir. Agora tem um detalhe, a gente já viu, por exemplo, em redução de alíquota de ICMS para a cesta básica, que no fim das contas houve a redução para quem comprava, mas não houve redução para o consumidor. Né? Não adianta não repassar esse reajuste, essa redução para a gente, né? Porque vai ser só um benefício para uma categoria específica. No âmbito do Congresso Nacional, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado estão pressionando o governo para mudar essa política de instabilidade na alteração de preços do petróleo. Né? E aí vamos ver o que o governo federal responde aí. Vale lembrar, nós falamos isso ontem aqui, que desde julho do ano passado a Petrobras adotou essa política. Às vezes, num único dia, o preço é alterado numa única semana, o preço é alterado 3 vezes. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. E o impacto pode ser exatamente esse aí, que relembra períodos nebulosos da economia do país, né? E em meio a essa nebulosidade e também essa exposição negativa do governo federal, o presidente Michel Temer desiste de reeleição. Disse que não quer reeleição, não. E aí já aproveitou e anunciou o nome do ex-ministro Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, para a possibilidade de assumir, de se candidatar, né? E talvez aí conquistar o cargo de presidente da República. Temer, inclusive, ontem foi taxativo ao dizer que quem do MDB não apoiar o Henrique Meirelles para a presidência da República, que então saia do partido. Ele usou esses termos. Quem nos estados não quiserem apoiar o candidato, que saísse do partido. Mas ainda há uma boa parcela do MDB
que não apoia Henrique Meirelles como candidato à presidência da República. O presidente Michel Temer, inclusive, ontem falou que o brasileiro já está acordando, segundo ele, né, para esses políticos que só prometem, que só falam, dizem que vão fazer e acabam não realizando nada. Que agora o presidente precisa ser mais técnico e precisa dizer como fazer e não pura e simplesmente o que fazer. Agora, mudando de assunto, Cleito, ontem, mesmo com a determinação da Justiça para que a greve dos rodoviários fosse cancelada, suspensa, o sindicato manteve o discurso de que iria cruzar os braços hoje pela manhã. Pelo menos isso aconteceu ontem à tarde. Nós já estivemos na Global Green hoje, mostramos imagens ao vivo de lá, também em outras partes da cidade. Os ônibus estão circulando normalmente, ainda bem. Ainda bem, né? Graças a Deus aí. Tocaram a consciência do presidente do Sindicato dos Rodoviários e acenderam a luz ali de que ele pode ainda recorrer na justiça, né, a essa decisão aí. Bom, agora deve estar suspensa, porém, né, tudo vai depender aí das tratativas daqui para frente. E existe aí uma possibilidade de eles tentarem recorrer na justiça, né, para conseguir legalizar, porque a declaração da justiça que impediu a greve era de que ela era infundada, né, não tinha fundamentos suficientes para, de fato, cruzar os braços. Agora, pode ser também que de uma hora para outra, como já diversas vezes já aconteceu, eles decidam parar em qualquer horário do dia. A princípio, essa possibilidade essa possibilidade de paralisação está prevista para a próxima segunda-feira, mas daqui para lá tudo pode acontecer. E ontem, sinceramente, eu vi a entrevista, nós exibimos no Cidade Alerta Manaus, a entrevista do presidente Josildo, e ele estava bastante sereno, né? Coisa que, sinceramente, é difícil de ver no Josildo, que normalmente está fervoroso, está lutando ali, né? Está mais firme nas palavras dele. Ontem ele estava sereno, tranquilo, e disse que iria manter, né? Ontem à tarde, iriam manter a manifestação para hoje, se era o que a categoria queria. No fim da noite, na verdade, à noite, né, de ontem, quase na madrugada, eles emitiram uma nota, então, suspendendo a greve para hoje. E vale lembrar que na decisão da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, ela lembra ao sindicato que não aceitava a greve, até porque no âmbito da Justiça do Trabalho ainda tinha um recurso da categoria para o dissídio, né, que foi aprovado com 3,5% apenas. Então, não tinha por que haver greve se não tinha concluído totalmente o processo. E por isso, ela decidiu suspender a greve. Tá certo, Cleito. Muito obrigada pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Bom dia, um ótimo dia para todo mundo, principalmente sem greve. Ainda bem. Até amanhã. Até amanhã. E já já a gente volta para falar de oportunidade de qualificação e tem ainda a manifestação de motoristas do Executivo e Alternativo. Eu volto em instantes, não saia daí.